Guarde na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eduardo, sou diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor 22, Jardim Iririú, pastoreada pelo pastor Amarildo Feller, e o nosso coordenador de escola dominical, nosso presbítero João Moretti, incumbiu de fazer uma pré-aula da próxima lição, a lição número 9, que fala do mistério da unidade revelado. Esta lição é para o próximo domingo, dia 31 de maio de 2020. O texto áureo da lição diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifesto, ou não foi manifestado, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esta leitura está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Já vemos aqui, então, através dessa pré-aula, eu não vou aqui dar uma aula desta lição, mas é apenas uma pré-aula para você que é estudioso da escola dominical e gosta, então, de fazer um estudo. Eu vou dar uma base para que, então, você tenha direção dentro desse estudo, um estudo dirigido. E vejo que Deus, então, ele revelou aos apóstolos e profetas, depois da morte de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele revelou uma nova, ou seja, uma nova unidade, o mistério da unidade. Mistério esse que nós vamos ver, eu já vou adiantar aqui, que nós vamos ver durante esta lição, que é a formação da Igreja de Cristo, a Igreja cristã, que vai ser formada então por judeus e gentios. Diz a lição, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 3, dos versículos 1 até o 13. Não vou fazer a leitura devido ao pouco tempo que temos, né? Não quero me estender nesse vídeo, então vou ler apenas o objetivo geral, que diz assim: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Me veio aqui um pensamento. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem guardar um segredo. E Deus guardou esse segredo por séculos, milhares e milhares de anos, até então ser revelado assim que Jesus morreu e foi ressuscitado. Então Deus é tremendo, até para guardar segredos. Você pode contar o teu segredo para Ele, que Ele vai guardar com certeza. A introdução da palavra desta lição diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por intermédio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então esse mistério vai ser revelado por Deus, né? E nós vamos aqui então passar algumas dicas aos estudiosos da lição da escola dominical. O primeiro tópico fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Temos 3 subtópicos, né? E então iniciamos esse primeiro tópico com: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários
delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Nós estudamos na lição passada sobre, esse exclusivismo que os judeus achavam que tinham, que eram apenas eles o povo escolhido para morar no céu, para ter então essa comunhão com Deus. Mas veremos nessa lição que não há esse exclusivismo, porque Deus abre essa oportunidade a todos os seus, todo o povo, todo o povo do mundo. O subtópico número 1 fala sobre o conceito bíblico de mistério. Ele vem do grego, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então vejam, não se trata de um falso misticismo, mas é uma revelação de Deus. Deus manteve isso oculto por milhares de anos. Ele já sabia, Deus nunca foi pego de surpresa, ele tinha o controle de todas as coisas, então ele manteve esse segredo oculto dos homens. E tão logo houve a morte e a ressurreição de Cristo, Deus revelou que agora então estava entregando a salvação a todos os homens. Por isso que em João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, não é apenas judeus, mas também os gentios. Então, o mistério revelado é a união dos gentios e judeus que juntos vão formar a Igreja de Cristo, a Igreja cristã. Este é a revelação do mistério. Deuteronômio, vamos ler ali em Deuteronômio 29 e 29, eu marquei aqui na minha Bíblia, Deuteronômio 29 e 29, que diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então vejam que há coisas que são encobertas. Deus não quer que o homem saiba. Essas coisas são para Deus, não são para os homens. O tópico número 2 é o desconhecimento do mistério. Já ali no meio do tópico 2 diz assim: a expressão como indica que o Antigo Testamento, isso era mistério, não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Não quer dizer, porque a Abraão, lá em Gênesis, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus já estava dando um prenúncio, desta participação gentílica, onde todos serão abençoados em ti, todos aqueles que crerem na promessa, porque Jesus Cristo foi a promessa da salvação, ele é da descendência de Abraão. Então, glória a Deus por isso que hoje esta salvação nos alcançou. O subtópico número 3 do tópico 1 diz o seguinte: o mistério e os profetas da antiga aliança.
Falamos sobre Abraão, né? Mas diz assim aqui o subtópico: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles também fizeram menção delas. Então nós falamos já sobre Abraão, porque nele seriam benditos, né, todas as nações que crescem no propósito de Deus e nessas promessas. O tópico número 2 fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino, oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado. Então, aos profetas e aos apóstolos. O subtópico número 1 fala: revelado aos apóstolos e profetas. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então, ele identifica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Vamos ver aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, aqui, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 em diante, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Então, foi pelo Espírito de Deus revelado aos homens, né? Aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Principalmente ao apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. O ministério oculto revelado é o subtópico 2 do tópico 2. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Vamos ver aqui Apocalipse 13. Apocalipse 13. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 13. Versículo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vejam que desde a fundação do mundo já está decretada a morte do Cordeiro. E quem foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo? Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a salvação de todos. Certo? O subtópico número 3 diz a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Vamos ver aqui. Eu torno a citar o versículo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ninguém, mesmo os apóstolos, nem eles conseguiram assim desvendar rapidamente esse mistério, né? Eles também achavam que a salvação era só para os judeus.
Mas Jesus salvou o apóstolo Paulo lá naquele encontro, onde o apóstolo Paulo recebeu, né, aquela luz, e alguns dizem que caiu do cavalo, outros dizem que ele apenas caiu sobre a terra, mas ali então ele foi salvo e recebeu a revelação de Jesus, que ele seria o apóstolo designado para levar o evangelho aos gentios. Como vimos na lição passada, apóstolos é o enviado, é o mensageiro, né? Então, ele foi o enviado de Deus para levar o evangelho aos gentios. O tópico número 3, né? Tópico número 3 diz: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido pelo pecado no Éden. Então, Deus, ninguém surpreende Deus. Deus já tinha conhecimento de que o homem não ia suportar a tentação, né, da serpente e tal. Então Deus já sabia, Deus tinha todo um plano já, desde a fundação do mundo, de redenção do homem, de salvação. Então, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Vejam bem, vamos ver em Gálatas. Gálatas 4. Gálatas 4, 4 e 5, no versículos 4 e 5, eu vou pela Bíblia, porque a Bíblia não deixa que a gente se engane, né? Não vamos através do conhecimento humano, porque podemos nos enganar, mas a Bíblia não deixa sombra de dúvidas. Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, né? Ou seja, o tempo certo, né? O tempo perfeito, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus mandou seu Filho para padecer, dar a sua vida em resgate de nós, que passamos a ser co-herdeiros de Cristo, né? Como filhos adotivos, adotados legalmente por Deus, através do sacrifício de Cristo, nós viemos a ter direito a pertencer a este povo, a ser filhos de Deus, né? Então, o subtópico número 1 fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Então ele estava feliz. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Veja então, né, que vindo à plenitude dos tempos, no tempo oportuno, Deus mandou Jesus, seu Filho amado, para nos salvar. Depois da morte dele, ressurreição, ali aproximadamente 60 anos depois, veio a salvação do apóstolo Paulo, que era para dar continuidade à expansão do Evangelho, a expansão do Evangelho em direção aos gentios. E ele foi escolhido para fazer, para levar essa mensagem. Essa mensagem foi revelada a ele e toda a estratégia, foi tudo colocado na mão dele. Então, ele participou isso aos discípulos, né, os demais apóstolos, e houve então um entendimento que era realmente a revelação do Espírito que estava trazendo todos esses conhecimentos, né, guardados por Deus por milhares de anos. Isso é realmente uma pérola do ensino bíblico, né? Aqui diz ainda que tudo abrange o beneplácito
da vontade divina, ou seja, tudo abrangeu a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e boa, né, para nós. O subtópico 2, o eterno propósito de Cristo, né, fala o seguinte, ali bem no centro desse subtópico, eu vou ler o seguinte: indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada. Ou seja, o propósito de Deus, ele está guardado porque Deus, como tem o controle de todas as coisas, nada foge ao controle dele, ele tem tudo assegurado em sua mão, né? Nada pega ele de surpresa, como dizem em Eclesiastes, tudo ao seu tempo. Ele não é de lançar nada fora do tempo, tudo vem a seu tempo. E depois de milhares de anos veio, né, o tempo de ser revelado esse mistério, que era a salvação dos gentios, a formação de uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, formada por gentios e judeus. Agora então, Deus abrange, leva a salvação a todo o mundo. Maravilha de Deus, né? Em Eclesiastes 3 você vai ver ali que há tempo para todas as coisas. E o subtópico 3 fala sobre o plano divinamente pré-estabelecido. Então, essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então cabe a nós aceitar a sua vontade, o seu tempo. O tempo é de Deus, não é nosso. Ele tem o controle de todas as coisas, é soberano. Ninguém determina nada para Deus, né? Então Deus é soberano, o homem é livre para escolher se espera, se não espera, né? Claro, tudo tem a sua consequência. Ele é livre, tem o seu livre-arbítrio, faz o que quer, mas tudo tem consequência, né? Ele não vai escolher a consequência. Depois a consequência vem e vem dada por Deus. Daí, né? Tudo que se planta colhe, a lei da semeadura. Mas Deus tem o controle de tudo, mesmo que seja coronavírus. Ninguém vem aí a pensar que Deus não tinha o controle, não sabia, né, que este mal viria sobre a terra. Deus tem o controle, Deus sabe de tudo. E Deus sabe quantos irão padecer com essa moléstia, Deus sabe quantos vão sobreviver, Deus sabe quantos vão pegar e assim por diante. Deus tem o controle de tudo. Na conclusão, temos o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus, tudo arquitetado pelo supremo arquiteto do universo. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Desde a eternidade estava tudo pré-estabelecido por Deus, o nosso supremo Criador. Eu espero ter contribuído para o seu estudo da lição número 9, que será estudada no próximo domingo, dia 31 de maio. Espero ter contribuído com o seu estudo, em nome de Jesus. Amém. Esta é a minha contribuição para você, estudioso da Palavra de Deus. Obrigado.